Chegado o momento especial do nosso programa, onde nós iremos meditar na Palavra de Deus, eu convido você que está na sua casa, no seu lar, está aí no seu quarto, em frente do computador, ou até mesmo no seu celular. Se você está acompanhando essa mensagem, pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo de número 33, né? Palavras do nosso Mestre, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada aqui no livro de Mateus, né? Então, se você já pegou aí a sua Bíblia, já abriu aí no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 33, nos acompanhe nessa leitura, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos a palavra do nosso Mestre, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que primeiramente nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com o que eles iriam comer ou com o que eles iriam vestir. E Jesus usa algumas coisas, algumas alegorias para mostrar que o reino de Deus, Deus cuida dos seus. E ele dizia: tem visto as aves do céu? Elas não plantam e nem ajuntam em celeiros, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem cuidado delas, tem dado alimento a elas. E na verdade, nós vemos que isso é uma realidade. As aves do céu, os passarinhos que voam nessa terra, eles têm o seu alimento garantido nas árvores frutíferas, né? E nos bichinhos que estão na terra. Deus cuida dela verdadeiramente. Então é uma palavra fiel e verdadeira, dita pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse também para os discípulos: tem visto os lírios do campo, como eles se vestem bem? E ele usa a figura do rei Salomão. O rei Salomão foi um homem muito rico, muito bem sucedido, e ele dizia que os lírios do campo se vestiam melhor do que Salomão. E ele disse: os lírios do campo nascem hoje, ficam tão bonitos, e amanhã é lançado no fogo, é lançado fora. Quer dizer, é pouco tempo que eles ficam nessa terra, o lírio dos campos. E ele falou assim: quanto mais tem valor vós, né? Os homens, os filhos de Deus, a criação de Deus. Então, eu e você, nós temos um grande valor diante de Deus. E às vezes nós ficamos preocupados, batemos cabeça, ficamos correndo atrás de tantas coisas que existem nessa terra, buscando riquezas. Pessoas que às vezes entram em 2 trabalhos, né? Sai de um e já vai para o outro, e acaba cansando, acaba ferindo a sua carne, machucando a sua carne de tanto trabalhar. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar. Lá no livro de Gênesis, Deus disse a Adão: com o suor do seu rosto tu terás o seu sustento. Mas tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma forma correta, né? Nós temos que trabalhar com certeza, mas trabalhar o tempo certo, né? Não ficar só se matando de trabalhar, porque isso vai gerar cansaço. Ali um pouco mais para frente, na nossa velhice, nós vamos estar com o corpo tudo quebrado de tanto trabalhar e não vai adiantar nada. Mas vamos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Ser justo, né? Ser justo com a humanidade, ser justo com os homens e também ser justo com o reino de Deus. E que nós podemos fazer para servir a Deus? Nós devemos pregar o evangelho, levar a mensagem da paz. E também nós podemos orar ao Senhor nosso Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração. É isso que Jesus estava falando. Não adianta eu querer me enriquecer. Jesus falou que aqui na terra
o ladrão ele mina, né? Ele cava e roubam o tesouro. As traças comem, né? As roupas. Então tudo aqui nessa terra é perecível e de pequeno prazo. As coisas elas se destroem, elas se desfazem. Mas o reino dos céus não. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouros no céu. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e o verso 1, Deus fala com Moisés para que Moisés viesse dar um recado ao povo. E qual recado seria esse? Deus disse a Moisés: fala ao meu povo, se eles ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos. Aí ele traz uma lista de 14 versículos de bênção para aqueles que ouvem a voz de Deus e que guardam os seus mandamentos. E quais seriam os mandamentos de Deus? A sua palavra. A sua palavra é o seu mandamento. E ele diz: ouça a minha voz e guarde os meus mandamentos. Aí, bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, né? Bendito será o fruto do vosso ventre, quer dizer, a sua mulher gerará um filho sem doenças, abençoado. Bendito o fruto dos seus animais, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham na roça e criam gado, criam ovelhas, né? E ali Deus abençoaria até os nossos animais. Bendita a sua amassadeira, trazendo para os dias de hoje, né? Aquele tempo a amassadeira para fazer o pão, eles se alimentavam do pão. Hoje nós comemos o arroz, comemos o feijão. Deus irá abençoar. E no versículo de número 8 a Bíblia diz que o Senhor mandará que a bênção esteja conosco. Quer dizer, se você guardar os mandamentos do Senhor, se você guardar a palavra do Senhor, você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai vir até você. O seu celeiro, né, o seu armário estará cheio. Você terá um dinheiro sobrando, né? Não digo que em grande quantia, porque Deus, Ele nos dá o que nós necessitamos. Deus, Ele nos dá o que nós precisamos. Mas quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, né? Então eu digo para você, busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. Busque ser justo com os homens. Busque ser justo com Deus. Buscando a Deus em oração. Buscando a Deus em leitura da palavra. Ouvindo louvores. Isso é buscar o reino dos céus. Jesus disse essa palavra aos seus discípulos, porque eles estavam preocupados. Mas nós vamos sair pregar o evangelho, e o que nós vamos comer? E Jesus falou para ele: não se preocupe, porque isso, Deus, o nosso Pai, Ele vai cuidar. Senhor, o que nós vamos vestir? E Jesus disse para ele: não se preocupe, busca o meu reino, faça a minha vontade, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele acrescenta em nossas vidas, quando nós acreditamos nele. Deus, Ele acrescenta em nossas vidas, quando nós buscamos nele, nós vamos até Ele, o milagre acontece, né? Nós vemos os passarinhos, eles não trabalham e eles se alimentam. Todas as aves que existem sobre a face dessa terra, elas são alimentadas por Deus. Deus que criou as árvores, Deus que criou as árvores frutíferas, Deus que criou os insetos para que eles possam comer e sobreviver. E nós vemos as aves, né, maravilhosas, as cores, né, a perfeição com que Deus criou. Então nós vemos o poder de Deus em cuidar das aves, em cuidar da natureza, em cuidar dos animais. E quanto mais nós, que somos semelhança de Deus, aonde Deus, as demais coisas foram criadas pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz, que o mar deu seus peixes, e o mar deu seus peixes, né? Que a terra produza a relva, produza as árvores frutíferas e produza também os animais. Então os animais vieram da terra pelo poder da palavra de Deus, mas o homem não, o homem foi diferente. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus desceu lá no jardim no Éden, e Ele pegou ali o barro, né, o pó da terra, fez um boneco, mas só havia um boneco.
Mas a Bíblia diz que Deus soprou sobre a narina de Adão, colocando algo da essência de Deus dentro de Adão, dentro do homem. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Então, você é a coroa da criação de Deus. É algo importante para Deus. É algo que Deus amou. E às vezes nós ficamos preocupados. O que nós vamos comer amanhã? O que vai ser de nós amanhã? Aonde nós vamos morar amanhã? Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Confie em Deus. Confie em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai cuidar de você. Portas se abrirão para você. Com certeza. O Senhor não deixará que você passe fome. O Senhor não deixará que você fique desempregado. Portas vão se abrir em sua vida, mas busque o reino de Deus. Procure buscar o reino de Deus e a sua justiça. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e a sua vida vai mudar. Talvez as coisas estejam faltando para você, o seu alimento, né? A paz interior talvez esteja faltando na sua vida, na sua casa. Mas se você buscar a Deus, se você buscar o reino de Deus e a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você será recompensado. Deus lhe dará paz em meio às guerras, porque a paz vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo às vezes dizem que estão em paz, mas é mentira. Nós vemos guerras nos quatro cantos da terra. A verdadeira paz está em Cristo, porque Cristo, Ele nos dá paz em meio às guerras. Às vezes estamos enfrentando lutas, enfrentando batalhas, mas quando nós sabemos que o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas, está do nosso lado, nós nos acalmamos e sabemos que Ele vai nos dar vitória. Certa feita, Ele disse aos seus discípulos para que os discípulos atravessassem o mar, mas Ele foi junto dentro do barco. E a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento e começou a açoitar o barco. E eles foram e acordaram a Jesus. E Jesus se levantou ali na polpa do barco, né? E da mesma forma que havia um grande temporal, quando Jesus levantou as suas mãos, a Bíblia nos diz que houve uma grande bonança. Por quê? Eles buscaram em Deus, buscaram em Jesus. Acordar Jesus significa incomodá-lo em oração. Deus quer ouvir a sua voz. Ele sabe de tudo, sabe? Com certeza Ele sabe. Ele sabe o que você está passando? Sabe. Mas Ele quer criar um vínculo, Ele quer criar um elo com você, um elo de comunhão. E como nós fazemos isso? Através da oração. Quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve e nos responde, né? E qual é a maneira certa de orar? É falar com Deus. Orar é falar com Deus. É da mesma maneira que eu falo com o meu amigo, eu vou conversar com Deus, eu vou expor a Deus os meus problemas, as minhas dificuldades. E quando elas são resolvidas, eu também vou agradecer a Deus. Eu dobro os meus joelhos em sinal de reverência, porque estamos falando com o Criador de todas as coisas. Então, devemos um respeito ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles são grandes, né? O nosso Deus, Ele é rei por excelência. Ele é rei dos reis, né? Nós vemos reis aqui na terra, né? No passado, nas escrituras, como o rei Nabucodonosor. Ele era rei de reis. Ele tinha o seu reino e reinava sobre vários reinos. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é rei dos reis. Ele reinará, Ele reina sobre todos os reis da terra. Então, todos prestaremos contas diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é grande, Ele é dominador. Confie nele, busque no Senhor e a sua vida vai mudar. Eu deixo essa palavra ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Busque o reino de Deus e a sua justiça e você verá a diferença na sua vida. Deus, Ele vai cuidar de você em todos os aspectos da sua vida, em todos os ângulos da sua vida.
Deus vai cuidar de você, com certeza. Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar do seu salário, Ele vai cuidar do seu emprego, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai prosperar a sua vida, com certeza. Então confie em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no seu coração. Se você ainda não é um cristão, como eu já disse, procure uma igreja evangélica, né? Vá até o pastor dessa igreja e diga para ele: olha, eu ouvi uma mensagem na TV, eu ouvi uma mensagem na internet, eu estava mexendo no meu celular e acabei ouvindo uma mensagem no meu celular, e alguém estava pregando ali, dizendo que nós temos que buscar o reino dos céus e a justiça de Deus. E essa pessoa disse que eu teria que procurar um pastor e entregar a minha vida a Jesus Cristo. Vá lá, entregue a sua vida a Jesus Cristo e faça a prova. Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Agora que você já ouviu a mensagem da palavra de Deus, estaremos passando para vocês alguns telefones que vocês podem estar